Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, peço desculpas pela demora na produção desse novo vídeo, uma vez que eu tive um acúmulo de compromissos aí que impediram que eu produzisse aí um material adequado, com qualidade para a gente apresentar. Então hoje nós vamos dar prosseguimento aos fenômenos e incêndios e vamos falar sobre o BLIV. Antes disso, eu gostaria de passar duas informações. Primeiro, que nós estamos também no Instagram e no Facebook. Então eu vou colocar agora aqui embaixo os endereços e será um prazer tê-los também nessas duas plataformas. E também que a partir do próximo vídeo nós vamos procurar já entrar em assuntos mais voltados para a engenharia. Antes disso até nós vamos falar alguma coisa sobre processos de regularização do Corpo de Bombeiros, em especial em São Paulo, e a ideia é que no próximo vídeo a gente já fale sobre isso. Bom, então sobre o assunto de hoje, nós vamos começar primeiro fazendo a definição, colocando a definição do que é um BLIV, e na sequência nós vamos apresentar um vídeo de um simulado de campo. E durante a apresentação do vídeo eu vou procurar fazer algumas considerações. Ao final desse vídeo voltarei e farei mais algumas considerações complementares, né, para que a gente possa entender bem esse fenômeno, tá ok? Então vamos dar uma olhada na definição. Então o BLIV, que é um acrônimo em inglês, significa Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Segundo a instrução técnica número 03 de 2018, que trata de terminologia de segurança contra incêndio, BLIV é conhecido como explosão de vapores em expansão de líquido em ebulição. É um fenômeno que ocorre quando há ruptura do recipiente de estocagem como consequência de fogo externo. Há uma liberação instantânea do produto em combustão que rapidamente se expande na área de incêndio, gerando então uma bola de fogo. Vamos observar esse simulado de campo feito com um tanque de propano submetido à ação do incêndio. Lembrando que o propano é um dos componentes do GLP. Então, sobre a ação do fogo, o gás que está liquefeito devido à pressão interna vai trocar calor com a carcaça do tanque aquecida. Então vai ocorrer um equilíbrio térmico e a carcaça então é preservada. Com o aumento da temperatura e a pressão interna dos vapores, essa válvula de alívio entra em funcionamento, fazendo com que a pressão interna se reduza. Mas com a continuidade do incêndio, essa pressão interna volta a aumentar e novamente a válvula de alívio ela é acionada e volta a entrar em funcionamento. O incêndio se desenvolvendo, a tendência é que o gás na forma líquida vá se transformar rapidamente, passando para a fase gasosa, e aí impedindo que haja aquele equilíbrio térmico que havia na condição de líquido, que o gás ele já não vai trocar o calor com a carcaça. Nesse momento a carcaça acaba se fragilizando com a ação do calor, e em determinado momento ela pode sofrer uma fissura, um rompimento, e com isso todo aquele vapor em expansão desse líquido em ebulição vai tomar contato, vai entrar em contato com a atmosfera e com a fonte de calor, gerando então uma explosão violenta e a formação de um cogumelo, uma bola de fogo. Isso devido não só à projeção dos vapores, mas também ainda da parte do líquido interno com a ação da pressão elevada. Então aí nós temos o BLIV. Verifiquem na imagem que além da bola de fogo, um outro risco iminente é a de projeção de peças, de materiais e partes do tanque. Então nós vamos ver em câmera lenta tanto a explosão acontecendo como a projeção dessas peças, desses materiais. Então agora vamos ver na sequência essa mesma explosão com som. Vocês observaram aí que o vídeo é bastante ilustrativo, dá para entender bem como que acontece o fenômeno, né? Mas eu vou complementar aqui e fazer uma experiência bastante simples para a gente entender melhor como que ocorre essa troca, né? Esse equilíbrio térmico, né? Como a gente sabe, a água ela tem um calor latente elevado, então o calor latente da água é de 540 calorias por grama. Então, para que ela mude de estado físico, ela precisa receber para cada grama de água 540 calorias.
Aquele gás liquefeito que estava lá, né, que está na forma líquida, para ele mudar de estado físico, ele precisaria ali receber 5 vezes menos caloria, ou seja, ele muda muito mais facilmente com a ação do calor de estado físico quando ele recebe então uma energia térmica. Então o que acontece? Quando ele está na forma líquida, ele ainda está trocando calor com o costado do tanque. Então o costado do tanque ele não fica com toda aquela energia térmica, ele troca o calor, por isso que ele se preserva. Na medida que aquele líquido ele vai reduzindo o seu percentual e aumentando o percentual de gás, não vai mais ocorrer esse equilíbrio térmico. Toda a caloria vai se concentrar no costado do tanque. E isso faz o quê? Faz com que aquele costado seja, entre aspas, maçaricado. É como se fosse um maçarico nele, como acontece em uma solda. Então ele vai fragilizar o costado, gerar uma fissura, um rompimento, e aí o que nós vimos nas imagens, né? É todo aquele vapor sob pressão, vai ser então, em contato com a atmosfera, com a fonte de calor, e com mais o líquido que ainda resta lá no interior, vai ser projetado a uma grande distância, uma bola de fogo. E toda aquela pressão também vai fazer com que aqueles materiais sejam lançados também a uma grande distância. Então eu vou fazer aqui um experimento bastante simples, né, guardando-se as proporções, vou fazer com água também, para a gente entender como que funciona essa troca de calor, esse equilíbrio térmico, e por que a água é tão importante, né, para combate a incêndio, por que ela é tão eficaz, né, uma vez que ela absorve muito calor, por isso que a gente utiliza em combate a incêndio, até no combate indireto, né, principalmente no combate indireto, a gente usa essa capacidade de absorção de calor da água para reduzir então a temperatura do incêndio. Então vamos ver agora, eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Então vamos lá, vamos tentar fazer um simulado em escala menor. Eu vou usar aqui como recipiente, que seria o costado, né, do tanque ou do tambor, que for, esse copo plástico. No interior do copo plástico eu tenho um líquido, eu poderia usar outro líquido, evidentemente que eu não faria com líquido combustível, né? Mas aqui eu vou ter então a água dentro do copo e vou submeter então esse costado, né, essa parte externa que é o copo de plástico, a uma fonte de calor, aqui um isqueiro, né? Então eu vou colocar o fogo nessa parte onde tem o líquido. E nós vamos ver, será que o que vai acontecer? Eu até vou colocar aqui sobre a minha camisa, será que eu vou me molhar inteiro? Será que vale a pena eu colocar fogo aqui, vai abrir um buraco no fundo do copo e eu vou ficar todo molhado? Vamos ver como é que acontece então isso que nós chamamos aí de troca de calor, né, o equilíbrio térmico. Então vamos submeter um copo de plástico, daqueles de água, né, bem fininho, com água dentro aqui, então nós vamos ver o que acontece com a ação do fogo direto. Eu vou colocar fogo direto no fundo do copo. Não vou ler, né? Então vejam que, se vocês conseguem observar, houve até uma pequena carbonização no fundo do copo, mas ele está íntegro. É que vocês não podem tocar, mas se vocês colocassem a mão aqui, vocês vão ver que nem quente está. Nem quente está. Então, o que aconteceu? Essa água ela tem uma capacidade de absorção muito alta, né? Então, em função do que nós falamos, do calor latente dela, ela precisaria de uma energia muito grande até para mudar de estado físico e tal, e deixar de ter líquido aqui dentro, né? E aí o que acontece? À medida que essa temperatura vai se elevando e aí ela atinge então o seu ponto de ebulição, ela vai começar a mudar de estado físico. Então vai reduzir ali o percentual de líquido e nós teremos aí então basicamente vapores lá dentro, né? Então vai ser como um copo desse, né? Um copo que agora aqui não tem mais água, né? Ele tem só o vapor de água, né? Então o que vai acontecer agora se eu fizer a mesma coisa? Então aqui é o que vocês estão vendo, né? Para ver? Um segundo foi suficiente, obviamente, né? Guardando essas proporções, isso é um copo de plástico, mas se a gente fazer então uma correlação com aquele vídeo que nós assistimos, o que acontece? Aqui eu não tenho mais o líquido trocando o calor, eu tenho somente o costado. Então, em contato com uma fonte de calor externa, ele vai
em algum momento ele vai fragilizar, vai depender obviamente do material que ele é feito, né? Que foi rapidinho porque é plástico. Mas então vocês têm aí uma ideia bem clara, né, do que acontece, do que aconteceu ali. Então, na medida que não tem mais o líquido trocando calor, estão sujeito aí a um rompimento e um bleave, né? Ficou claro? Espero que sim. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar um vídeo curto também, com 2 ocorrências reais, né? Então uma é na Coreia, a outra eu não tenho bem a localização. Mas observe no primeiro vídeo, um caminhão-tanque em um posto de combustível, né? Quer dizer, ele está no meio do incêndio. Então, se não foi ele, provavelmente um outro caminhão-tanque gerou aquele bleave, ok? E vocês vão ver que ele é bastante violento, uma expansão muito, muito forte, né? Filmada de um helicóptero. No segundo vídeo, eu queria que vocês prestassem atenção, após a explosão, que também é muito violenta, na projeção de uma parte do tanque, aonde ele foi parar, né? Então vamos ver esse vídeo e depois eu volto mais uma vez, aí eu vou falar um pouco sobre procedimentos em ocorrências desse tipo, para a gente tomar muito cuidado, o que nós temos que fazer, né? Então são algumas orientações aí que eu vou passar ao final desse vídeo. Então vamos assistir? Deu para ter uma ideia da severidade dessa explosão. A expansão violenta de gases, uma produção muito grande de energia térmica e muita gente, até uma distância razoável, pode se ferir gravemente num acidente desse tipo aí. Por isso que nós temos que tomar alguns cuidados. Então vamos falar sobre esses cuidados, né? Quando nós estamos falando de recipientes onde a gente tem um líquido confinado, sujeito a uma radiação térmica muito elevada, mesmo que seja água, nós estamos sujeitos a uma ocorrência desse tipo, porque a própria água, quando ela há uma energia muito elevada, ela vai mudar de estado físico e ela se expande, se vocês viram no vídeo anterior, 1.700 vezes o seu volume na forma de líquido. Então a expansão é muito violenta. Se houver um rompimento, vai haver então uma projeção de vapor muito em elevada temperatura, muito intensa. Então até a própria água é possível acontecer. Mas normalmente acontecem aí as ocorrências mais graves em gases liquefeitos, né? Então sob pressão, que são liquefeitos justamente para favorecer o transporte, né? Então eu vou passar agora algumas observações, algumas orientações que foram extraídas aí de um vídeo de uma agência de transporte canadense, em conjunto com a Associação dos Bombeiros, dos Chefes de Bombeiro do Canadá. Então algumas recomendações importantes que eu vou colocar numa tabela, e para que a gente possa entender
Então, o cuidado que nós temos que ter, né? Temos que ter com esse tipo de ocorrência. Então, nós temos duas situações que são críticas, né? Primeiro, a radiação térmica. Então, a radiação térmica é violenta, né? Obviamente, ela vai estar ela é proporcional à quantidade de produto que você tem ali no recipiente. Então, essa tabela, então, nós dividimos aí em recipientes de 400, 4.000 litros e 40.000 litros desse líquido. Que pode ser qualquer desses gases liquefeitos aí, ou líquidos, né? Então a gente, normalmente os 40.000 litros, né, 40 metros cúbicos, que equivale ao volume de um caminhão-tanque. Então nós vamos ter aí duas observações importantes. Primeiro, a distância de observação que deve ser considerada pelos bombeiros em operação. Bombeiros todos com EPI, né? Isso é fundamental, todos com EPI. Então uma distância razoavelmente segura do ponto de vista da radiação térmica, única e exclusivamente da radiação térmica, de acordo com o volume. Para 400 litros nós temos um raio de observação de 90 metros. Para 4.000 litros esse raio já vai para 150 metros. E para um caminhão-tanque de 40.000 litros, né, um tanque de 40.000 ou próximo disso, já vamos aí para uma distância de observação de 320 metros. Né? Essa é a distância com relação à radiação térmica. Né? Então essa é uma distância que ele tem que ficar, por exemplo, para montar suas linhas de resfriamento, porque ele vai montar ali sistemas fixos, né? Ele não vai permanecer ali, ele monta o sistema e sai, se afasta. Né? Porque ele tem que ficar resfriando para evitar o blave. Mas se o blave acontecer, ele vai estar sujeito a toda essa radiação. Fora isso, nós temos a questão da projeção dos materiais, a projeção de partes do tanque ou partes da estrutura do tanque, né? Que nós vimos no vídeo. Então aí nós temos que ter uma preocupação ainda maior. Então vejamos na tabela que para tanques de 400 litros, nós temos que manter uma distância, aí um raio de evacuação, ou seja, toda a população do entorno não pode ficar a menos de 400 metros, quando se tratar de tanque em torno de 400 litros, 800 metros, quando se tratar então de tanque de 4.000 litros, ou 1.800 metros para caminhões-tanque, ou seja, de 40.000 litros. Vejam que 1.800 é 1,8 quilômetros. Essa é uma distância razoavelmente segura. Por quê? Porque os materiais, como vocês viram no vídeo, é projetado a uma distância muito grande. Então nós temos aí essas distâncias. Outra coisa muito importante é a questão do resfriamento. As equipes que chegam inicialmente com a água da viatura, elas não têm água suficiente nos caminhões para manter o resfriamento como tem que se manter nesse tipo de caso. É necessário uma reserva muito grande ou uma fonte inesgotável, como um rio, né? Ou uma fonte com um grande lago ou a própria água do mar, né? Para fazer o resfriamento permanente. E aí nós vamos precisar de uma vazão de acordo com o porte do tanque também. Então vamos ver aí. Então nós teríamos 200 litros por minuto para um tanque de 400 litros de combustível, 700 litros por minuto para um tanque de 4.000 litros e um caminhão-tanque de 40.000, nós precisaríamos aí de pelo menos 2.000 litros por minuto. Então uma vazão extremamente elevada. Só viaturas de combate a incêndio, né, os chamados autobomba, possuem, alguns deles, né, possuem bombas para essa vazão. Então vejam que é uma situação bastante delicada. Então nós temos a situação da radiação térmica, nós temos a projeção de materiais, que aí seria esse raio de escoamento, né, e também temos aí a quantidade, né, o volume de água que nós temos que ter reservado para manter essas vazões que estão na tabela aí. Tá ok? Então é isso. Então espero que tenham. A gente tentou resumir, como eu já falei, né? A gente não esgota de forma alguma num vídeo desse esse assunto. Mas eu tentei condensar algumas coisas importantes que eu acho importante a gente entender, se preocupar, né? E é um vídeo complementar de aula, né? Então eu espero que tenha sido esclarecedor. E volto mais uma vez a pedir para vocês. Se inscrevam no canal, clica no gostei se gostaram mesmo, né?
compartilhe na rede social e nos siga aí nas plataformas sociais, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.